Boa galera, sejam bem-vindos ao Vencendo o Concurso, aula 01, nosso mini curso para da VUNESP para o TJ de São Paulo. O nosso tema agora é operações com números reais. Não se esqueçam de se inscrever no canal Gabarito em Matemática, no canal Vencendo Concursos. Entra no curso, no grupo de WhatsApp, no grupo exclusivo de WhatsApp que está aqui embaixo. Clica lá no link, porque lá vai ser lançadas dicas. Esse material vai ser mandado para você lá no grupo do WhatsApp. Então, clica aqui, entre no nosso grupo do WhatsApp para que você se mantenha informado. A informação é a base do negócio. Você informado sobre tudo que vai acontecer aí nesse concurso que está sendo lançado, que vai explodir logo logo aí. Esperamos que a partir de junho, Então vem aí, tenho também as minhas redes sociais, que já tiver alguma dúvida sobre algum curso, sobre alguma coisa, sobre alguma questão, vem conosco, tá? Vamos falar um pouquinho sobre operações com números reais, aula 01, bora lá? Veja bem, quando eu falo em operações com números reais, eu estou falando praticamente de todos os conjuntos de numeração que nós temos em nosso sistema decimal, tá? Então o nosso sistema ele é o chamado sistema decimal. Por que decimal? Porque eu preciso de 10 números que representa todo o nosso sistema, que é do 0 ao 9. Aqui eu tenho 10 números que representam o nosso sistema. Então o primeiro conjunto de números que surgiu foi o conjunto dos números naturais. Quem são eles? São os números que eu penso naturalmente. Começa no 0 e vai até o mais infinito. Sem vírgula, não quebrados. São aqueles números que são inteiros. Embora sejam inteiros também, e nós vamos ver logo em seguida que todo número que é natural também é inteiro, eles são só os positivos. Então ele começa lá no 0 e parte por todos os números até o mais infinito. Tá? Então o primeiro conjunto que eu tenho aqui é o conjunto dos números naturais. Só que o conjunto dos números naturais não era suficiente para atender às nossas necessidades. Percebeu que existiam situações que precisava de outros tipos de números. Por exemplo, aqueles que representassem algo negativo. E aí foi introduzido o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Tá? Então quem são o conjunto dos números inteiros? São os negativos, então começa lá no menos negativo, menos infinito. Deixa eu melhorar isso aqui. Então começa lá no menos infinito, passa por todos os números, chega no 0, continua até o mais infinito. Tá? Então aqui são os números inteiros. Então todo número natural também é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Então o 1 está aqui, ele é natural e ele é inteiro. O menos 2 está aqui, ele é inteiro, mas não é natural. Depois, percebeu-se a necessidade de criar um outro conjunto de números, aqueles que eu consigo escrever em forma de fração, sempre com b diferente de 0, porque eu não tenho fração com 0 no denominador. Então todos aqueles números que eu escrevo em forma de fração são os pertence ao conjunto dos números racionais. Tá? Então aqui eu tenho os números com vírgula, as dízimas, periódicas. Então aqui eu tenho vários números que são aqueles que eu escrevo em forma de fração. E repete a mesma ideia. Todo natural ele é inteiro e é racional. Nem todo racional ele é inteiro e nem todo inteiro é natural. Depois eu tenho o conjunto dos números irracionais, que na verdade é o contrário do racional. São aqueles que eu não consigo escrever em forma de fração. Aqui eu tenho, por exemplo, raiz de 2, eu tenho o π, eu tenho as dízimas não periódicas. E tudo isso aqui forma o meu conjunto dos números reais. Então o seu edital ele traz conjunto dos números reais. Então ele fala assim, são questões que envolvem todo esse emaranhado de números aí. Tá? E aí quando fala operações, está falando de quais operações? De todas essas. Está falando da adição, está falando da subtração, da multiplicação, da divisão, da potenciação e da radiciação. E olha o que eu chamo a atenção aqui, Uma coisa que a gente aprende lá na quinto ano, sexta série,
e que muitas vezes você nunca mais viu, mas é importante saber os termos de cada um deles. Tá? Como é chamado cada um dos termos de cada uma dessas operações? Deixa eu colocar todas aqui. Espero que caiba, né? Vamos tentar. Então, por exemplo, na adição, vou colocar uma adição qualquer aqui, ó, 30 mais 20, que dá 50. Então, na adição, eu tenho aqui, ó, as parcelas. Vamos fazer melhor, gente? Deixa eu apagar. Vamos apagar a adição. Então, na adição, eu tenho aqui as parcelas. Então, esses dois aqui são chamados de parcelas. E aqui o resultado é chamado de soma ou total. Preciso saber disso, professor? Precisa. Na subtração. Na subtração eu tenho esse cara aqui que é o meu minuendo. Esse cara aqui é o meu subtraindo. E aqui eu tenho o resto ou diferença. Na multiplicação, eu tenho esses dois que eu chamo de fatores. E o resultado eu chamo de produto. Quem nunca ouviu a ordem dos fatores não altera o produto, né? Que é uma propriedade da multiplicação, a comutativa. Aqui na adição, a ordem das parcelas não altera a soma. Tá? Então, na multiplicação, eu tenho fatores e produto. Aí eu tenho a divisão. Deixa eu dar uma separada aqui. Na divisão, eu tenho aqui o dividendo. Aqui eu tenho o divisor. Aqui eu tenho o quociente. E aqui eu tenho o resto. Olha uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui, ó. O quociente, esse Q de quociente, foi da onde tiraram a representação aqui dos racionais. Por isso que é Q. Porque o racional é aquilo que eu consigo escrever em forma de fração. E toda fração é uma divisão. Certo? Aí eu tenho a potenciação. Tá? Onde eu tenho aqui a base, o expoente e a potência. E eu tenho a radiciação. Onde eu tenho aqui em cima o índice. Esse sinal é o radical. O cara que está dentro dele é o radicando. E a resposta aqui é minha raiz. Então eu tenho aí os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E as operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Beleza? Vamos ver algumas questões dentro desse tema. Então, primeira questão aí. Tamires está fazendo a contagem regressiva para a sua viagem. Sabendo que faltam 81 dias para a viagem, pode-se afirmar que faltam. Então, ele quer aqui que eu faça uma conversão desses 80 dias. Olha as minhas respostas, estão em semanas e dias. Tá? Então, vamos pensar que 80 dias representam quantas semanas? Lembrando que uma semana tem 7 dias. Então, se eu dividir esse 81 aqui, né, 81 por 7, eu vou descobrir quantas semanas que vai rolar aqui. Eu estou usando a divisão, a operação dentro dos números reais. Tá? Então, quantas vezes o 7 cabe dentro do 81? Vai caber 1, né? 1 vezes 7, 7 sobra 1, abaixo 1. E aí vai caber 1 de novo.
7, 8, 9, 10, 11, sobra 4, tá? Como isso aqui era dias, o meu resto também é dias. Então eu transformei isso aqui em semanas. Então são 11 semanas e 4 dias. Então essa resposta aqui, seu gabarito é o gabarito E, uma questão bem tranquila. Operações com números reais não é tão complicado, tá? Vamos então para mais uma questão aí nesse tema de operações com números reais. Vamos lá. O exercício diz o seguinte: um feirante compra mangas a preço de 80 centavos para cada 2 unidades. Então vamos já lendo o exercício e colocando algumas anotações. Veja bem, se o feirante compra a 80 centavos para cada 2 unidades, ele gasta o preço de custo do feirante aqui, ó. O preço de custo por manga é de 40 centavos, né? 40 para cada manga. Beleza. Certo dia, ele vendeu 120 mangas a preço de R$ 6,60 para 6 unidades. Então vamos lá, R$ 6,60 para 6 unidades. Essas 120 mangas, ele por cada unidade, ele ganhou 1,10, né? Foi o quanto ele conseguiu, foi o preço de venda. O preço de venda aqui foi de 1,10. Vamos continuar lendo. E N mangas, que ele não me fala, ao preço de 4,50 para 5 unidades. Então, essa aqui, essas 120, foram vendidas a 1,10 e teve N mangas que foram vendidas a um outro preço de venda. Qual é esse outro preço de venda? Vamos ver quanto que é. Foram 4,50 para cada 5 unidades. Então vamos ver quanto que custou cada uma. Eu vou pegar os 4,50 e vou dividir por 5, né? Ó, como que eu faço a divisão com números decimais? Eu igualo as casas decimais. Então eu coloco um vírgula zero aqui. Então fica 45 e esquece a vírgula, tá? Então fica 45 dividido por 50. Como não dá para dividir, eu vou acrescentar outro 0, 9 vezes 50 dá 450. Então aqui ele vendeu N mangas a 90 centavos cada uma, tá? Qual foi o lucro dessa 120 aqui? O lucro dessa 120 foi 1,10 menos 40, né? Então o lucro dessa 120 aqui é de 70 centavos. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Então o lucro aqui é de 70 centavos. E o lucro nessa aqui é de 90 menos 40. Então o lucro aqui é de 50 centavos. Beleza? Aí ele fala assim, ó: se nesse dia o lucro obtido com a venda das mangas foi igual a 224, então o número total de mangas que o feirante vendeu nesse dia foi. Então vamos lá. Primeiro eu já sei quanto que ele lucrou aqui, ó, 120 vezes 70 centavos, né? Vamos ver quanto que dá 120 vezes 70 centavos. 7 vezes 0 dá 0, 2 vezes 7, 14 foi 1, 7 com 8, né? A parte de baixo vai ficar tudo 0. Então aqui ele teve um lucro de R$ 84. Tá, então eu vou tirar esse lucro das 120 mangas daqui para descobrir qual foi o lucro do outro. Então aqui deu 0, né? 8, 9, 10, 11, 12, 4 e aqui 1. R$ 140 foi o que ela lucrou aqui, ó. Tá? Então se eu pegar os 140 reais e dividir por 50 centavos, eu vou descobrir quantas mangas foram vendidas aqui, o valor do N. Beleza? De novo uma divisão em que eu tenho vírgula envolvido. Então o que eu faço? Iguala as casas decimais e esquece a vírgula. Então eu vou dividir 1.400 por 5. Tá? Que vai dar 2 vezes 5, 10, sobra 4, abaixo o 0. 8 vezes 5, 40, para 40 nada, sobrou um 0, coloca aqui. Então esse N aqui representa 280 mangas. A pergunta é: o número total de mangas que o feirante vendeu nesse dia foi. Então é 280 mais 120, que dá 300, 400 mangas. Tá? Então o gabarito aqui é gabarito B. Eu não lembro se eu troquei o gabarito, eu troquei sim, gabarito B. Beleza?
Então nós fizemos aí 2 questões envolvendo esse assunto, operações com números reais. Voltamos na aula 2 para mais um assunto. E não se esqueçam, grupo exclusivo, curso completo, vem conosco que você será aprovado. Até mais!